Quando quiser. Olá, bom dia a todos. Hello, Roan. Olá a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigada por estar aqui. Vamos estar a falar hoje sobre educação inclusiva. E, bom, antes de começar, é importante recordar que temos interpretação, temos tradução simultânea. Quem estiver com o computador pode ir ao botão que tem a bola do mundo, onde tem que clicar para escolher a língua da vossa preferência. Pode ser francês, bom dia, e também francês, várias línguas, português, espanhol. Acho que é isso, francês, também português. Tem que clicar no botão da bola do mundo, que está na parte inferior da tela. Então, aí podem escolher também. No telemóvel também podem escolher a opção de interpretação. Aí têm um sítio onde podem escolher a língua da vossa preferência. Muito bem. Vamos passar ao próximo ponto. Ótimo. Vamos falar sobre educação inclusiva hoje. A educação inclusiva, para nós, significa oferecer igualdade de oportunidades para os estudantes com deficiência intelectual, para que possam aprender com os seus pares que não têm nenhum tipo de deficiência ou incapacidade. O objetivo da educação inclusiva é oferecer um ambiente de aprendizado inclusivo e de apoio que permita que possamos alcançar o nosso potencial máximo. Por que é que precisamos de educação inclusiva? A educação inclusiva é importante para nós porque todos precisamos de uma boa educação. Sim, muito obrigada. Muito bem, obrigada, igualmente. Posso continuar? Sim, sim, continua. Queria só tirar uma fotografia à tela. Bom, seguinte diapositivo. Então, por que é que precisamos de uma educação inclusiva? A educação inclusiva é importante para todos nós porque todos precisamos de ter uma boa educação e temos de aprender uns dos outros. Juntos, a educação inclusiva ajuda aos estudantes a entenderem-se uns aos outros e saber qual é o tipo de apoio que cada um precisa. Ajuda-nos a interagir entre nós e é mais fácil se isto acontece na escola, porque assim podemos interagir com todo o tipo de pessoas com apoio, com adaptações, podemos alcançar os nossos objetivos com mais facilidade. Próximo slide. E não sei se podemos fazer isto no final da sessão, porque, Natália, tu tinhas esta ideia que era falar um pouco. Peço desculpa, eu esqueci-me de começar com isto que tinhas proposto, mas fazemos isto mais tarde. Próximo slide. Muito bem, então, como é que podemos tornar a educação mais inclusiva? Para ter uma educação inclusiva, precisamos que o governo ou os governos façam coisas que apoiem a educação inclusiva, que criem leis que possam garantir que todas as crianças tenham educação inclusiva e que não gastem o dinheiro
numa educação especial, separada, em sistemas separados. É muito importante apoiar as escolas. É preciso financiar as escolas para que tenham formação sobre inclusão e também é preciso dar dinheiro para que as infraestruturas das escolas sejam acessíveis para todos. Mark, I think you were on mute for a second there. Do you want to repeat Próximo. what you Este é o just said? próximo. Marca. Não sei se queres repetir o que quer dizer, porque acho que tinhas o microfone apagado por um segundo. Sim. Como é que podemos tornar a educação mais inclusiva? Para ter uma educação inclusiva, o que é que podemos fazer? Então, as escolas, o que é que podem fazer as escolas? É importante que a sala de aula seja inclusiva, que a aula seja inclusiva, que todos os estudantes sejam valorizados da mesma forma. É preciso também garantir que todos tenham tempo para compreender e para participar na aula. É importante dar um apoio positivo. É preciso formar e apoiar os professores para que possam ensinar todos os estudantes. Também é preciso garantir que tenhamos as adaptações necessárias. Também é preciso trabalhar com as nossas famílias e com as organizações de pessoas com deficiência ou incapacidade, organizações que nos representam a nós. Próximo slide. Antes de continuar, antes de passar para as perguntas, bom, se calhar posso passar a palavra à Laura para que nos fale sobre as barreiras que existem contra a educação inclusiva. Olá, Hoy yo les voy a hablar sobre las bom, barreras para la educación inclusiva, hoje vou que falar sobre básicamente as son barreiras que aquellas existem para a creencias educação inclusiva. que impiden a los Sa- niños con discapacidad intelectual para O poder que é que acceder a impede la as educación crianças com y a la incapacidade educación intelectual para superior. aceder à Pues, pero educação? antes quisiera presentarme una breve Mas antes, introduction mía. gostaria de me Yo soy apresentar. Vou Laura fazer uma breve Varela, tengo apresentação. 26 años O meu nome é y Laura soy Ximena estudiante Gonçalves de Varela, Hispania, pero tenho también 26 soy anos autora de e As Down sou Colombia, estudante de una jornalismo, mas organización também que reúne autora de As escritores Down de Colômbia los países e pertenço à As latinoamericanos. Down, que reúne autores de vários países da América Bueno, Latina. para iniciar el tema de la educación inclusiva, Bom, es sobre es la para educación começar a falar sobre inclusiva educação básica, inclusiva, sin excepción, sin excepción, sin temos a embargo, pergunta que é: existen será a barreras que educação impiden inclusiva a las para personas con todos, sem discapacidad exceção? Deveria ser. acceder No entanto, a ainda existem barreiras que acceder a ella. impedem as pessoas com deficiência ou La primera incapacidade de barrera aceder de discapacidad à es educação inclusiva. acceder a las escuelas Em especiales. alguns países, as crianças Todas com las deficiência ou escuelas incapacidade especiales continuam son a situaciones ir a especiales escolas que no especiais podemos ou o que no as escolas podemos não os recebem, ah, tendo em conta acceder. que não No podem saben no saben que el ambiente aceder ou escolar estar nesse tipo desarrolla de tres escola. veces más nuestras habilidades Não são sociales conscientes de y que o afectivas. ambiente escolar Algunos maestros dicen que no desenvolve saben 3 vezes cómo mais as nossas enseñarnos capacidades para a vida. Alguns professores afirmam dicen que não sabem como ensinar as que crianças com deficiência ou ya incapacidade necesitan e às o vezes necesitan exigem tener un tutor que permanente. tenhamos, No tenemos currículos ou flexibles dizem ni que temos que ter um alternativos tutor que permanente adapten conosco. a nuestro Não estilo de temos aprendizaje. currículos flexíveis nem Muchas veces adaptados no estamos à en nossa condiciones forma que de corresponden aprender. a nuestra edad. Ou muitas Solo vezes sabemos leer, não escribir estamos no nível que corresponde à nossa y idade, porque ainda no não sabemos ler ou escrever ou todos somar. aprendemos de maneras distintas.
y se debe respetar nuestro estilo de vida. Todos aprendemos de forma diferente También e las evaluaciones o nosso deben estado de idade deve ser adaptarse. sempre respeitado. Esto Igualmente, desmotiva a los estudiantes as más avaliações jóvenes também não estão y estas adaptadas a errores nós, causas o que parecen menos desmotiva os estudantes com incapacidade exitosos. e também é uma das En causas para que Rusia, muitos el, destes estudantes el abandonem a escola mayor que es la educación superior. Digamos que para una ou que universidad também não ser acedam a buena, uma educação superior. Ou la seja, para universidad, uma universidade, el ser o sentirse diferentes a nas otros universidades também deve es estar muy presente a seguro diversidade de y hoje. barrera para nuestra formación superior. Deve ser aceite Y pues para sentir-se ou ser concluir, diferentes de outras pessoas. Isso não pode la constituir uma educación barreira para aceder inclusiva à educação es superior. que Para las terminar a minha reflexão, estudiantes, quero dizer que uma escola inclusiva es decir, é aquela que dá as priorizamos boas-vindas a las todos, escuelas ou deben seja, escoger redes para la vida, é onde donde se nos respeta y también é se um nos sítio onde valora podemos como criar somos. redes para a nossa vida. É um sítio onde somos Muchas gracias. respeitados e valorizados tal e qual como somos. Reflexión y es el de Muito considerar que obrigada. la educación es Vou-vos parte deixar uma de pequena nuestra reflexão, identidad que é acreditar no direito à educação é acreditar na inclusão. Thank you very much for sharing your experience and Muito obrigada yeah. Now I'm going to por call partilhar Sherry a tua from Transparency experiência. International, who is going to share on inclusive Agora gostaria education de dar a and palavra à how Sherry, da Down Syndrome International, how para falar education sobre como a educação inclusiva mudou a sua vida. can we share? Muito bem, I Sherry, will share the screen. a palavra é tua. Posso partilhar a tela? Can we just screen share? I was disabled our screen sharing, so you Posso partilhar a tela? enable screen sharing. Podem dar uma autorização para partilhar a tela? I'm going to open Tenho aqui um botão que diz compartilhar a tela. Now be able to share your screen. Vou Can you see the clicar a ver o que icon? acontece. just need to Agora oh, deverias poder partilhar a tela. Fantastic. Vês o símbolo verde onde diz compartilhar? Ah, sim, agora sim. Já consigo ver. Muito obrigada, fantástico. then we have to do this. Perfeito. Can Já you está see it aqui. Can you see? Conseguem ver o ecrã? We can see it. Conseguem ver a tela? Okay, thank you. yes. Yes, we can. Sim, We can. vemos perfeitamente. Good afternoon, my inclusive international Sim, friends. conseguimos ver. I Muito am bem. Brana from South Africa. Boa I tarde. want to thank you for giving me the opportunity to speak to you today. Amigos internacionais, o meu nome é Sherry Bryan, There was little da hope África do Sul. Quero agradecer por esta oportunidade de poder falar com todos vocês hoje. Quando nasci, children was not possible. havia pouca esperança para uma pessoa como eu, Person para ter um was futuro na África do Sul. A inclusão não era um termo que os meus pais ou qualquer outra pessoa que conheciam os meus pais fosse familiar para eles. Isto foi antes do Google. O Google ainda não existia quando eu nasci. because he understood that the Lord made me perfect in my own way. A a minha mãe pensou que ia ser muito difícil criar-me, mas eu compreendi People que have sinned. o Senhor me tinha feito perfeita por direito próprio. That E às God vezes os nossos sees pais your children olham para as nós como pessoas que pecaram e que estão a ser castigadas na África do Sul. Ainda há esta crença. Por isso, muitos pais escondiam criaturas como eu. E não éramos vistos em público, por exemplo. E não haviam
instalações ou sítios separados de pessoas com síndrome de Down que estavam fora da cidade. That is why I advocate for the rights of all learners to be educated in an inclusive school environment today. A nossa presença não era bem tolerada e viam-nos como irrelevantes. E eu sempre lutei para que houvesse uma escola para todos, num ambiente que fosse inclusivo. Ainda estou a tentar mudar as percepções que há sobre as pessoas como eu. Ainda há pessoas que consideram que os meus pais deveriam ter feito um aborto para que eu não nascesse. E há muitas pessoas que ainda acham que os meus pais me deveriam ter deixado numa instituição depois de nascer. Eu fico muito feliz de que a minha mãe não tenha feito um aborto e de que eu pudesse nascer. A Inclusion National tem um papel muito importante para ajudar a mudar as percepções negativas que há de nós. Muitas das minhas conquistas devem-se a conseguir mudar as atitudes em relação à educação inclusiva e por isso eu quero partilhar com todos vocês as grandes oportunidades que tive e que são as que defendo para todas as pessoas em todo o mundo com síndrome de Down. No princípio, não tinha nenhum tipo de acesso a um colégio geral, generalista, digamos. Eu era a única pessoa com síndrome de Down que ia à escola. Não tinha uma tutora particular e era tratada como qualquer outro estudante. No princípio, os meus colegas faziam-me bullying porque eu era diferente. Eu tentei até ser amiga destas pessoas que me faziam bullying em vez de enfrentar-me a eles, mas finalmente, no final do ano, escolheram-me como líder da aula. Estar num ambiente tão generalista abriu-me os olhos para os desafios que têm as pessoas com síndrome do Down, que são vistas como diferentes. Temos de tratar todas as pessoas de forma igual. Como gostaríamos que nos tratassem a nós? Não falar mal a ninguém, porque a autoestima é muito importante, mas também mais importante ainda como tratas os outros. A educação inclusive é muito importante para mim. Por exemplo, quando o médico disse à minha mãe que ela estava a perder o tempo a tentar estimular-me e fomentar as minhas capacidades, não era real, porque eu acabei por ter muitas oportunidades. A vida teria sido muito aborrecida se todos fôssemos iguais. Eu experienciei que quando as pessoas estão expostas a desvantagens desde muito cedo, se não estiverem expostas a tantas desvantagens, podem não tornar-se tão ignorantes e conhecer pessoas com outro tipo de incapacidades também. A Convenção das Nações Unidas sobre as pessoas com deficiência ou incapacidade disse que estas pessoas devem ter a possibilidade de aceder à educação inclusiva de qualidade nas comunidades onde vivem. Na África do Sul, há uma lei que obriga o governo a oferecer acesso igualitário a todas as pessoas. Mas, no entanto, temos de continuar a lutar para que estes direitos sejam concretizados. Nenhuma pessoa deverá ser excluída de nenhuma atividade na escola, porque desta forma todas as crianças poderão conseguir o sucesso que queiram de acordo com os seus potenciais.
E por isso eu fomento um ambiente inclusivo onde quer que vá, porque eu sei que há muitos países e muitas pessoas que continuam a lutar para ter oportunidades para viver uma vida plena. Eu aprendi que há muitas vantagens quando estás numa escola inclusiva. À parte das capacidades académicas, de ter em conta as capacidades académicas, as escolas devem ensinar a ser humildes, a ter uma mente aberta, a cuidar das pessoas mais vulneráveis e mais frágeis. Eu passei a qualificação mais alta da universidade e tenho um diploma e tenho um título, mas não foi fácil chegar aí, não foi nada fácil. Também chumbei algumas matérias, tive que repetir e não recebi nenhum tipo de adaptação durante os meus estudos. Tive que fazer o mesmo que todos os restos dos estudantes. O facto de estar numa escola geral também ajudou-me a estar preparada para este título, para o meu trabalho e para viver uma vida plena. Para que a educação inclusiva seja eficaz, é necessário manter os princípios da inclusão, porque há muitas pessoas que precisam de apoio extra em qualquer escola, nem todos têm as mesmas necessidades. Em alguns trabalhos, há pessoas que precisam de uma formação determinada. E eu tenho muita sorte porque também pude dar formação a crianças. Se há mais pessoas que têm a possibilidade de ir a uma escola generalista, isto vai dar-lhes mais oportunidades para que possam aceder à formação que querem. Eu penso que estar num ambiente de um colégio assim me deu muitas oportunidades e deu muito sentido à minha vida. Muitas pessoas com síndrome de Down ou outras incapacidades intelectuais podem trabalhar perfeitamente. O que é importante é que se garantize que todos têm as oportunidades certas e o apoio necessário para que possam ter sucesso no seu trabalho. Tenho a sorte de poder trabalhar a tempo inteiro num ambiente inclusivo, faço parte de uma equipa, sinto-me valorizada. A escola onde eu trabalho assegura-me todo o apoio que eu necessito. As professoras pedem-me a minha opinião e ouvem aquilo que eu digo. Até ensinei à minha professora a usar o chat GPT para verificar e traduzir as aulas em africano e inglês, porque é isso que eu faço também. Nenhuma pessoa com uma incapacidade deveria estar excluída de oportunidades para que se possa desenvolver, mas também temos que trabalhar muito para alcançar os nossos potenciais. Eu faço isto todos os dias e também tento inspirar os outros para que façam o mesmo, porque ainda que me queiram encaixar dentro das suas categorias, eu crio a minha própria categoria, sou eu, e tenho os meus próprios desafios, e sou eu a única que decide como mudo os meus desafios e oportunidades. Tu também podes fazer o mesmo. Na minha vida, o caminho para o sucesso não funcionava, então eu tive que ir pelas escadas. Tive que ir pouco a pouco, trabalhando muito, e tudo funcionou. Por isso, o mais importante é que acreditemos em nós próprios. Quando me dizem que acham que não podem, eu digo-lhes: sim, podes, desafio-te a que sejas o melhor Thank you que very podes much chegar a ser. Muito obrigada. for sharing your experience. Clear nice Muito experience. obrigada. To learn about how you have
Obrigada por compartilhar a sua experiência, Sherry. and how you're doing advocating on inclusive education. Toda a sua experiência na educação inclusiva. Before we go to questions, I Como see você a hand. trabalha para a educação inclusiva agora também? Okay, but thank you so much for this opportunity. Thank you, you're welcome. E muito obrigada pela oportunidade, Mark, Give me a hand, Ruth. e feliz. Tem uma mão, Luiz. Luiz levantou a mão. Ask you something before we get go on. How is education? Sim, eu gostaria de perguntar algo antes de a gente continuar. Systems are evolving out there right now in South Africa. Como que é o sistema escolar or na África do Sul? Yes, our school is, we do there's a include, lot of challenge? yeah, we do. É mais inclusivo que agora que antes? Sim, a nossa escola, Yeah, we are working towards that. as nossas escolas são inclusivas, mas nem todas são. Nós estamos trabalhando para que todas as escolas sejam inclusivas. Yes, Muito obrigado. Obrigado, Sherry. Sim, Steve? Sim, na Inglaterra nós temos escolas separadas, ou seja, temos colégios especiais e temos os normais ou convencionais. Mas se nós quebrássemos essa divisão entre as escolas, as pessoas poderiam ver como ir para a universidade, fazer outras coisas. Mas eu não entendo por que precisamos de escolas separadas. Mas eu acho que é melhor gastar o dinheiro em trocar as questões de educação para que as pessoas possam ter uma vida plena e não colocar elas numa escola especial. Isso seria o mais adequado, dar as condições. Porque se você vá para uma escola convencional, I see a hand. você pode ter apoio com aulas especiais, por exemplo. Sim, obrigado. Diane, Janta, you're muted. você está silenciada. You're muted, Jant. De Cantor. E você levantou a mão. Você não dá para escutar você. Yes. Yes, we can hear you. Agora vocês me escutam? Sim? Podemos te escutar. Yes, I can hear you. Vocês me escutam? Muito devagarzinho. Oi a todos. Para mim, a educação inclusiva é muito importante. Precisamos de adaptações curriculares, integradoras, que seja acessível, que seja fácil, que você consiga entender o que está sendo ensinado. Porque senão você não fica preparada. Os alunos porque assim você se sente apoiado nas suas próprias capacidades.
Eu fui para uma escola especial. Isso não é inclusivo. A integração, ou você está junto, nós precisamos mais tempo para estudar as coisas, para entender as coisas, mas nós também podemos trabalhar. E, por exemplo, no meu trabalho, eles confiam em mim, eles me dão tarefas diferentes para realizar. Eu faço tarefas específicas. E eles contam comigo. A diferença em relação aos trabalhos eu tive que ter uma adaptação em relação aos materiais. Mas isso me permitiu estudar. Nós devemos fazer a nossa educação inclusiva, em geral, no geral. Levando em consideração as capacidades de cada um. Não tem que ser deixado ao léu. Nós precisamos adaptar. E eu preciso dizer isso, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Ele ou ela deve ser respeitado. E a educação inclusiva deve ser, nós devemos demandar, devemos pedir fortemente por isso, porque é a forma de defender os nossos direitos, para nós sermos capazes de ser nós mesmos. Nós temos pensamentos, nós somos capazes para muitas coisas, de muitas coisas. Nós podemos alcançar os nossos objetivos e para isso precisamos uma educação inclusiva. Esse é o coração do nosso desenvolvimento pessoal. E se não temos isso na escola, isso é discriminação. E nós devemos ser claros nisso. Isso é discriminação. Se existe bullying na escola? Sim. Existe discriminação? Sim. Mas nós temos aprendido muito na escola. Temos aprendido muito compartilhando, aprendendo, ensinando as pessoas. Então, devem saber as pessoas com
algum tipo de deficiência que são bem-vindas à escola. Devemos ser fortes e devemos pedir pelos nossos direitos e dizer, sim, nós temos nossas deficiências, mas temos direitos e nós temos direito à educação. Isso é o que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar, pelo por seu comentário. But just before that, Olivia, Chantal nós said podemos just compartilhar to as perguntas que nós tínhamos na apresentação? if I Sim, eu posso, mas antes, Chantal the English in the chat, apresentou uma would you pergunta like me no to read it chat out? Yes. e o afeto. I would like Mark, ask você that poderia Adele, ler would em like to alta ask voz? the Sim. Eu gostaria de perguntar, sim, é só o que a Olivia está dizendo? Sim. Se os métodos de ensino e de avaliação em cada aula são os mesmos e os de outros estudantes na mesma aula. Ou se e as professoras adaptam o conteúdo para essa pessoa. Essa pergunta vai direcionada para Sherry. Sherry? Tem uma pergunta direcionada a você. Você poderia, você talvez poderia nos responder? Sim, na aula, os professoras usam os mesmos métodos com você e com os outros. E a mesma coisa em relação aos mecanismos de avaliação. É uma pergunta direcionada a você. Sherry, você me escuta? you are muted. Sherry, você está no mute. Você tem o microfone fechado. Sorry, my mother is not Jessie. I cannot understand because my mother is on the phone and I want to ask her for Okay, translation. so Perdão, Sorry about that. a minha mãe não está aqui, está no telefone e eu não compreendi you answer a pergunta. now. Let's proceed. Bom, tudo bem, quando a sua mãe voltar, você pode responder a pergunta. Então, acho que nós podemos continuar. Eu não sei se as perguntas, né? Podemos colocar as perguntas agora? Olivia, hearing the question, I can start with the first question. Olivia, The first question is what does aqui estão as perguntas para o debate. to us? A primeira pergunta é: Here about o que significa para nós todos, todas, a educação inclusiva? does it mean to Quando nós escutamos falar da educação inclusiva, o que significa exatamente para vocês? anyone? Alguém? Okay. We have Tem alguém que queira falar? Take the floor. Muito bom. Nós temos algumas mãos levantadas. Caroline. Caroline, você pode falar? Bom dia a todo mundo. Boa noite. Para mim, bom, o que significa a educação inclusiva para mim? Significa estudar ou ter aulas com outras pessoas, outras crianças sem deficiências, né? Porque nós, com pessoas com deficiência, no geral, não, a gente não pode. Mas a ideia seria que possamos estar
com crianças que não têm suficiência compartilhar com eles e elas. Para mim, significa que tem que nós somos incluídos nas atividades deles e delas. E nós incluímos também eles e elas nas nossas atividades. Isso é a inclusão, né? E não tenha momentos de segregação, que estejamos juntos, juntas. Algumas escolas não são inclusivas na escola aqui onde eu moro. Inclusive, imagino que em outros países é parecido. Algumas escolas são, como dizer, nem sei como dizer, mas, enfim, estão separados. Estamos em escolas diferentes. E estar numa escola com crianças, com outras crianças, nos ajuda a aprender. E elas também podem aprender de nós. Nós ganhamos conhecimento juntos e juntas, ao mesmo ritmo. Nós sentimos parte. E é isso o que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. Agora, Fernanda, você tem a palavra. Oi, muito obrigada. Bom, para mim é poder ter acesso à informação de forma fácil e de forma segura para todos e todas, ou seja, que os documentos estejam num formato acessível para todos e todas. E, por exemplo, que sejam formatos acessíveis, de leitura fácil, que também estejam também como pictogramas e também que professores, os docentes estejam capacitados para trabalhar com pessoas com deficiências e que também as escolas incluam as pessoas com deficiência. Porque ter uma educação adequada abre as portas para diferentes áreas de oportunidades, para poder ter uma boa, uma boa educação e um bom crescimento profissional, para poder ter uma carreira, ter uma formação, poder ter um bom crescimento e independência, né? Obrigada. Bianca, Obrigada. Obrigado. so the Bianca? person were mentioning the name Bianca. Ai, sinto muito. Não sei bem o nome. Bianca. Eu não sei se eu estou Dominic. falando bem o nome. Eu acho que é Dominique. Não? Dominique? Yeah, over to you. Obrigado. Sim? Então, vai em frente. Para mim, a educação inclusiva é muito importante. Isso significa que você pode ter uma boa educação com as nossas diferenças e sem segregação. E, claro, é importante que a educação seja realmente inclusiva. Não apenas falar sobre educação, mas que realmente seja inclusiva e que nós sejamos inclusos. E que não seja só um discurso. Nós precisamos de uma inclusão real. Nós precisamos nos sentir bem-vindos, bem-vindas a essas escolas. Nós não precisamos de misericórdia, caridade, tipo de coisas ou gestos. Não, nós precisamos ser incluídos por nossas próprias capacidades. Nós queremos ser parte, não queremos estar de um lado,
num cantinho da escola. Não. Nós queremos fazer um trabalho, queremos ser treinados como professoras. Nós queremos estar na escola. E esse é o mínimo que nós precisamos pedir. Ser parte do grupo, que as pessoas se sintam parte do grupo. Nós sermos tratadas como pessoas, não como uma outra parte. Não queremos estar do lado, mas queremos ser parte de uma equipe. E isso é muito importante para mim. Para mim, isso é a educação inclusiva, que nós somos parte do grupo. Não ser menos que outras pessoas. Para mim, essa é a educação inclusiva. Obrigada. Para mí la educación inclusiva es Ana, que las aulas no se para mim, dividan a educação inclusiva é en dos grupos, que as aulas todos unos não sejam divididas em dois grupos, y qué más. que sejamos todos Que um tiene que estar grupo. todo que estén E que mais? E que juntos a la hora de estudiar. deve estar tudo na leitura fácil para que a gente possa fazer isso na hora de estudar bem. E precisamos de assistente pessoal, claro. E é isso. Thank you very much, Anna. And now I'll pass to Kali. Obrigado, Ana. Agora vou passar a palavra para Kali. Muito obrigado. Eu acho que uma inclusão educativa é quando na sala de aula há uma boa participação de parte de todos os estudantes. Quando se vai falar sobre algum tema, há um tema que se possa ver e falar na aula, mas também acho que quando se fala de vários temas, é isso que eu quero dizer, quando se pode falar de todos os temas com a participação de todos. Thank you. Now, Laura, then Steve. Muito obrigada. Agora, Laura. Obrigada, Mark. Mientras que estaban hablando, es muy importante esos puntos, pero aquí hay que recalcar Enquanto estavam a falar, eu acho que estes pontos são muito importantes, mas é preciso reforçar que é importante a infraestrutura da escola, porque pode ter que ir a essa escola uma pessoa que, por exemplo, tenha que ir em cadeira de rodas e que essa escola não tenha uma entrada de acesso sustentável para essa pessoa e assim não possa entrar porque está em cadeira de rodas. É preciso ter atenção a estas coisas, é preciso recalcar em cada escola que é necessário dar a conhecer alguns destes pontos de vista, como a rampa para pessoas com incapacidade. É muito importante para que essas pessoas possam entrar na escola, possam aceder a essa educação. Não é que todas as pessoas com incapacidade possam aceder à escola, mas que exista uma acessibilidade para a educação das pessoas com incapacidade. Ou uma pessoa que esteja, por exemplo, em cadeira de rodas. Porque isso depois vai implicar se a pessoa pode ou não entrar nas instalações e estar com os seus companheiros.
É necessário adaptar também, por exemplo, o material de acesso à leitura fácil para essas pessoas. Muito obrigada. Thank you. Now, Steve, then Louis. Thank you, Mark. I don't. In England, it's Obrigada, muito bem. Agora o Steve. basic inclusion. Obrigada, Mark. When it shouldn't be. A verdade é que na Inglaterra When you leave, when you think about school, it should be or basic. Where you há uma noção de inclusão básica, que é onde tu vives, onde vais à escola. Há uma série de elementos básicos que têm que existir. As pessoas não deveriam ter de lutar por isto. Deveria ser algo automático que está, que existe e já está. Bom, não queres falar muito rápido, nem demais, peço desculpa. Mark, you're muted. Sorry. Mark, estás silenciado? Louis, then we go to Estava a dizer que o Luís, depois a Ruth. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Podem falar. Primeiro, Luís. Bom dia a todos. Bom dia. Eu acredito que, para mim, é importante compreender que a educação inclusiva significa que temos de construir uma sociedade através da educação para conseguir um mundo melhor, porque a educação é a forma de conseguir viver em comunidade, viver numa sociedade melhor, ter um bom trabalho. E por isso é tão necessário que as pessoas com incapacidade e as pessoas que não têm incapacidade trabalhem juntos, se compreendem uns aos outros, porque assim podem saber, por exemplo, que compartilham os mesmos interesses. É necessário trabalhar as diferenças para que todas as pessoas possam conseguir alcançar e criar um mundo melhor. E também utilizar toda a sua diversidade para o conseguir. Isto é o que nós precisamos e por isso o sistema de educação deve ser mais inclusivo, deve ser mais diverso e também muito mais acessível. Muito obrigada. Louis. Obrigada. Yes, Ruth? inclusive education means that every person, whether have a Bom, para mim, disability a or not, educação inclusiva have access significa to que todas as pessoas, with other people, not being independentemente de se têm uma incapacidade ou não, sejam in aceites, the special schools. Because some special schools are like compartilhar com outras pessoas que não sejam excluídas, que não estejam em colégios especiais, porque estas escolas especiais são como prisões. Por isso, o importante é ter acesso à educação e para isto toda a sua estrutura deve ser acessível e a educação deve ser inclusiva. Além disso, não se pode discriminar nenhuma pessoa de acordo com a sua incapacidade. E também temos que ser amigáveis, temos que ser simpáticos com as pessoas com incapacidade. Isto também é muito importante, a gentileza para fomentar uma educação mais inclusiva. Muito obrigada, Ruth, e muito obrigada a todos por terem compartilhado o que é para vós ter uma educação inclusiva. Quais é que são os apoios que nós precisamos para ter uma educação inclusiva?
Quais é que são os apoios que precisamos para alcançar uma boa educação inclusiva? Laura? Sim, em primeiro lugar, para é muito importante ter vários apoios. É óbvio que o mais importante é ter acesso a uma leitura fácil. A que as estruturas e situações se adaptem às pessoas e não o contrário. Por exemplo, temos de ter em consideração que é necessário adaptar a mudabilidade de estudo a pessoas com incapacidade, porque há pessoas que têm capacidades ou que não sabem ler ou que também não sabem escrever. Então, nestes casos, é necessário ter como ferramenta imagens, pictogramas. Uma criança com 5 ou 6 anos com uma condição de incapacidade geral que não saiba, que não tenha conhecimentos, devemos conseguir motivá-lo para que ele possa continuar com apoio sustentável de leitura fácil, por exemplo, ou outros apoios que eu já mencionei, como imagens, leitura fácil, entre outros. Entre outras coisas que se deveriam adaptar para a pessoa em condição de incapacidade. Peço desculpa se sou muito repetitiva com as palavras, mas temos que ser conscientes de que a pessoa pode saber ou não, mas deve receber apoio a 100%. É necessário apoiar cada vez mais e fortalecer essa pessoa desde muito pequeno. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Caroline? Obrigada, Mark. Acho que devemos ter professores e professoras nas escolas que compreendam as pessoas com incapacidade e que também possam estabelecer um vínculo com elas. A escola deve ser inclusiva, como é óbvio, mas deve ter uma ideia clara, por exemplo, deve ser acessível para que as pessoas possam ir onde queiram livremente por toda a escola. As pessoas que estão perto das pessoas com incapacidade têm que apoiar. Por exemplo, os tutores, os pais, toda a família deve prestar apoio às pessoas com incapacidade, porque se não o fizerem, essa pessoa vai deixar de estar motivada para aprender, para estar na escola, porque pode sofrer bullying na escola, por exemplo. Se em casa não recebes o amor da tua família que tu precisas, vais estar numa situação mais fragilizada na escola. É preciso cuidar tanto na escola como em casa. A educação inclusiva deve incluir também as famílias, os tutores, dentro e fora de casa. Os estudantes e os amigos e outras pessoas também devem prestar apoio às pessoas com incapacidade.
ajudar-lhes a deslocarem-se pela escola, a estudarem, a tomar notas, compartilhar os apontamentos, ajudar estas pessoas a alcançar os seus diferentes objetivos, ajudá-los a estudar, por exemplo, como disse. Muito- Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Caroline, Fernanda e depois Juanjo. Pues bueno, el apoyo que para la inclusión, pues para mí, pues más que nada también son viene desde la O familia apoio para a inclusão, y para también mim, viene papás, mamá, hermano, hermana, vem porque da es família importante para que tengamos e un também depende do desempeño pai, da mãe, do y irmão e da también irmã. tener un crecimiento, ¿no? Y también podamos Isso é muito importante para que tenhamos podamos uma boa performance e ter um bom escoger crescimento, en dónde queremos estudiar y qué queremos hacer, ¿no? para que possamos Y crescer e para tener escolher onde trabajo queremos que estudar e o que queremos nos fazer da guste nossa y que vida. nos interesa E para ter um bom seguir. trabalho, Y bueno, y también en dado caso de que, por ejemplo, no se puede, e onde no queremos tenemos la trabalhar. oportunidad de ejercer una carrera, ay, perdón, en mi caso, que no pude Peço ejercer yo una desculpa. carrera, pues Por exemplo, no meu caso, eu não pude exercer uma determinada carreira profissional, mas pude ter outras opções, como cursos, workshops, oficinas, que também possam ajudar a fortalecer eh, aquilo que tu queres fazer. Como neste ambiente em que nós estamos da autogestão, é importante fazer cursos para fortalecer esse vínculo. E tudo isto fica mais fortalecido quando acabamos uma carreira de estudos. Sempre com os apoios adequados, sejam os familiares, como outros apoios externos, apoios sociais, apoios no trabalho que também podemos ter. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Juanjo? Claro que sim, muito obrigada. Bom, é necessário falar sobre os apoios para que haja uma boa inclusão educativa. Além de tudo aquilo que falaram os companheiros da família, os professores. Quero também recalcar um dos apoios deve ser as adaptações razoáveis. Não podemos esperar que o estudante. Eu acho que não podemos esperar que seja o estudante ou a pessoa com síndrome de Down esta pessoa não deve ter que fazer atividades fora dos grupos escolares, deve estar adaptada ao mesmo nível dos outros estudantes da aula. E outra coisa também, o estudante não deve adaptar-se ao professor, é o professor que se deve adaptar ao estudante. Deve haver uma boa metodologia adaptada, um trabalho adaptado ao estudante. Para criar um bom trabalho durante todo o processo de educação. Acho que é a parte mais importante que devemos ter em consideração. Amigos, muito obrigada. Thank you very much. Sorry, I was muted. I was saying now John then
Muito obrigada. Peço desculpa, estava com o microfone silenciado. Juan. Juan, força. Gracias. Yo también respondo Obrigada. con mi experiencia personal. Hace poco Eu também respondo com a minha experiência profissional. Há pouco tempo, una institución de acá de Colombia llamada SENA. comecei a estudar numa instituição aqui da Colômbia Quise hacer una chamada SENA. tecnología, virtual. Me di cuenta que Queria fazer uma tecnologia virtual lado la virtualidad no e tiene formato de dei-me lectura conta que fácil, lenguaje a claro, virtualidade, por o lo virtual que não tem um formato decidí de leitura fácil, nem de linguagem clara. con esta tecnología, por lo de E que pareceu-me tudo falta tão lectura fácil complicado del com lenguaje esta claro, tecnologia, pues que inmediatamente porque não tinha leitura fácil e uma linguagem clara, e então tive que deixar esse aprendizado. razonables. Tive de sair dessa tecnologia porque não estava adaptada. Entonces, creo que no solamente en la presencialidad hacen Então, falta esos ajustes razonables, esos apoyos para penso que que não, las essas personas con adaptações razoáveis discapacidad faltam intelectual na podamos presencialidade acceder, en este caso, para as a la pessoas com educación incapacidade superior, intelectual sino que possamos inclusive aceder también en la à virtualidad educação, mas não só na presencialidade, como lo também es la no aprendizado virtual fazem claro falta estas para adaptações, personas con como o caso da leitura intelectual fácil e da podamos linguagem acceder clara, a este para tipo que as de pessoas com incapacidade intelectual igualdad de possamos con aceder los demás a este tipo de estudiantes. educação Muchas gracias. em igualdade de condições com os restantes estudantes. Muito obrigada. Thank you very much. Now, Louis, then we'll finish. No, sorry, Muito obrigada, then Louis. Luís. E peço desculpa. Não, desculpa. Caroline e depois o Luís. No, Quem vai? Caroline ou Caroline has already no, spoken. Okay. But Dank, sorry, I forgot to pronounce the name again. Caroline? Tommy. Dominic. Peço desculpa. Eu esqueci-me. Como é que se chama? Domi? Dominic. Chama-se Dominic. Precisamos de mais aulas e mais apoio para estas coisas básicas. Ok. Esta é a diferença que se pede para fazer nos locais de trabalho e na escola. É muito importante saber onde estamos. E o que é necessário fazer em cada espaço. Quais é que são? É muito importante conhecer quais é que são as vossas experiências nos diferentes espaços e também
Não queremos uma fotografia bonita, queremos uma inclusão real. Isto é muito importante para nós. Não queremos uma fotografia de capa bonita para mostrar por aí. Precisamos de apoio real, precisamos de materiais, precisamos de pessoal, precisamos de adaptações. E isto em todos os sítios, nos trabalhos, nas escolas, no trabalho voluntariado, mas especialmente nos nossos trabalhos. Nós vamos ter reuniões, precisamos de apoio. Precisamos de assistência pessoal, precisamos de adaptações. Isto é fundamental para nós. Não é só essa fotografia bonita. Trata-se de inclusão real. Isto é o mais importante. Porque senão vamos estar sempre segregados em qualquer âmbito da nossa vida, a vida social, por exemplo. Por exemplo, se entramos no escritório, temos que ter adaptações necessárias e são necessárias para todos. Muito obrigada. A luz? Ok. Vou falar em espanhol. Em primeiro lugar, para a segunda pergunta, em relação ao apoio, é importante que nós tenhamos informação fácil de acesso. Precisamos de acessibilidade nos espaços, nas aulas. Também que exista um feedback entre estudantes e os docentes, para que os professores, as professoras possam nos ensinar de forma mais eficiente e acessível. Tenham a suficiente paciência, o apoio emocional e, acima de tudo, o apoio. E também que aprendam a fazer atividades para quebrar o gelo, para, dessa forma, poder revisar o que pode ser mudado, como podemos aprender de maneira fácil desse jeito. E também porque isso pode criar muitas oportunidades. E em relação à experiência no colégio, a minha experiência, eu fui antes de que a ratificação dos direitos da educação fosse feita. Eu fui num centro chamado Centro de Aprendizagem e Nivelagem de Ensino. No entanto, eu tirei o meu bacharelado técnico e também o especial em artes plásticas. Também tem certificações que não são, nas quais nós não temos o apoio como para poder aceder à universidade ou para um centro específico. Então, nós devíamos procurar as nossas próprias oportunidades. Tem alguns centros especiais em educação, cursos intensivos para o emprego, para formar em empresas. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de aprender sobre sistemas e também sobre serigrafia têxtil em 2007. Nesse período, entre 96 e 2006, quase 10 anos. E depois, eu fui ter um reforço. Depois, com a experiência que eu tive, consegui ser professor. Eu tive a oportunidade de aprender programação e poder ajudar as pessoas jovens e com deficiências para entrar em ambientes universitários. Para entrar
de outra forma na vida adulta. Espero que también les haya experiencia. Muchas gracias. Espero que essa experiência também ajude. Obrigado. Now, Laura, then we finish the last two because we are Muito running bom. out of time. Agora podemos passar a Laura. E depois devemos passar para a última parte da conversa. Mas, em primeiro lugar, a Laura, que levantou a mão. Sim, obrigada, Mark. O meu é muito curtinho. O que o companheiro Montoya falou é muito certo. Porque deve ter essas formas de acesso sustentável, porque nós não sabemos com uma deficiência geral que qualquer um de nós deve poder ter acesso a qualquer ferramenta. Então, não podemos se não tivermos algo sustentável. Ou seja, para que essa pessoa possa usar as ferramentas e manter esse apoio, e que essa pessoa com alguma deficiência geral, seja intelectual, visual, ou inclusive de audição, para que essas pessoas possam ter acesso a essa informação e possam fazer esses cursos. E o companheiro Juan tinha mencionado. Muito obrigada. Very much. Now we are going to have the last two. Obrigado, muito obrigado. Your experience like us Vamos and ter o último momento, as últimas duas perguntas. Qual foi a experiência de vocês na escola? E o que vocês mudariam? Quando falamos de inclusão, o que vocês mudariam? Bueno, pues mi Muito experiencia, bom, pues, Fernanda. Bom, Bom, a minha experiência buena, ¿verdad? Porque pues he pasado por na la escola discriminación, não foi muito boa, na la verdade, discapacidad, pues no es visible. porque houve discriminação Pues en esta por causa vida da no es, minha deficiência, porque não é visível. como no es Então, no es muy notoria la discapacidad intelectual. Entonces, pero no como fue não é como algo muito evidente eso fue casi como a deficiência sí fue intelectual, não pues foi. discriminación, ¿no? Durante mi etapa de la escuela, que fue de la primaria, secundaria Houve y discriminação pues más que nada por durante a esta falta de escola, na primária, apertura secundária e demais. sobre la discapacidad, ¿no? Y más que E nada sobre também la houve discapacidad falta de intelectual. informação em relação Porque pues à deficiência. también durante mi infancia, E em relação a deficiências que não são tão perceptíveis. E também durante a minha infância, aquí en México eu não sei se eu não sei como se diz nos países de vocês, mas aqui é conhecido como USAER, que é um apoio, são apoios dentro das escolas para ajudar as pessoas com uma deficiência. Mas aqui vale destacar que eu tive esse apoio da SAER, mas não foi muito adequado, porque não ajudavam a avançar nos estudos ou a que eu aprendesse. Em lugar disso, faziam a tarefa para mim, ou faziam as coisas para mim, por mim. E em lugar de eu aprender, eu chegava e eles faziam tudo. E não me apoiavam para nada.
Então, Entonces, isso foi durante a secundária e mais para frente. Então, embora a minha mãe, lo que te avala que tienes una discapacidad. No me acuerdo cómo se llama. El certificado de discapacidad. a minha mãe tirou aquele documento, uma certidão de deficiência. Obrigada, Laura. A minha mãe, durante esse tempo, ela pediu e foi aceito na primária, na secundária, mas depois já não foi aceito. Então, eu tive mais dificuldades, porque assim eu tive que sair da escola, eu fui embora, não pude continuar na escola. Então, a minha experiência na escola foi essa, que eu não consegui terminar por falta de informação para os professores, por falta de capacitação para os professores sobre aquelas deficiências que são invisíveis, que não dá para ver tanto. Obrigada. Thank you very much. Karen? Obrigada, muito obrigado. Agora, tem a palavra Juanjo Ali, de Colômbia. Obrigado. Bom, a minha experiência da escola, vamos dizer que no começo foi fácil, mas na medida que eu ia avançando e progressando, foi, por exemplo, para passar de primária, secundária, foi fácil, mas depois, no final, quando já passei para o bacharelado, dava para perceber que estava ficando mais difícil para mim. Estava ficando difícil na parte do bacharelado, porque dava para sentir o bullying, a rejeição, a discriminação. E então teve muitas coisas que apareceram aí. Mas depois de tudo isso, eu consegui. Para que isso nunca foi fácil. Eu tenho um amigo, psicólogo, que ele me ensinou a me fechar na minha própria bolha e me concentrar no professor. E com essa metodologia, com a mesma metodologia, eu consegui finalizar o meu bacharelado. E eu acho que dessa forma que eu consegui finalizar. Mas foi um processo muito interessante, muito importante. A passagem pela escola e depois pela universidade. Mas, mas sempre se manteve uma inclusão boa. E pela universidade foi completamente diferente a minha passagem, porque aí foi que eu consegui ter bons amigos, os professores, e aí ambos me exigiam, me motivavam a cada sempre, a gente fazia trabalhos, nós fazíamos reportagens nas ruas, e sempre tinha pessoas com as que eu podia contar e que me apoiavam nesse momento. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. We have almost 5 minutes, so E agora, Raul, Donny.
Domi, depois Laura. Bueno, en la península, en el colegio, tuve Bom, na escola, un poco, ¿no? Obviamente, a minha experiência na escola, quando eu era pequena, como Juanjo, é claro que eu sofri discriminação, bullying, pero bastante de la experiencia. mas La jardín, la primaria y la secundaria costó un poco, pero gracias a Dios se dieron cuenta y pudieron también mas aprenderlo. eu tive uma experiência dura, ruim, mas depois, graças a Deus, depois eu tive melhores experiências. Obrigada. Obrigado. Ok, muchísimas gracias. Agora Laura e Más que depois una Juan. experiencia escolar, diría Ok, que muito obrigada. fue muy buena. Mais que a minha experiência na escola, Más eu que mi diria que experiencia foi escolar, boa, pues foi muito boa. la viví como toda una persona Mas común y mais do que a minha corriente. experiência na escola, Nunca eu me a vivi como qualquer nunca pessoa comum. me negaron E nada, nunca, pero pues sí hubo nunca me una negaram cosa nada. como Mas sim eso teve, sirvió de teve umas falhas, experiencia mas isso nunca me para poder seguir impediu adelante con mis estudios. de que eu seja corajosa e uma guerreira para poder continuar para frente com os meus Mi estudos, madre como já mi papá que también influyeron mucho tanto a minha mãe pues como o meu pai en também, parte eles influenciaram muito. también influyó mi E, madrina. em boa medida, isso influenciou Ejercer un poquito más muito para mim, mi estudio, ¿no? Ya que también muito podemos contar para que eu con pudesse muchas personas exercer que tienen melhor o meu capacidad estudo. intelectual E y também pues a tienen gente un poco menos devemos contar que vocabulario algumas pessoas com deficiência intelectual entonces, têm um en mi pouco menos caso y en mi de experiencia, vocabulário he estado e outras pessoas muy, têm mais. muy No meu feliz. caso, na minha experiência educacional, eu estive Pues muito bem, muito mi feliz, experiencia en mi bachillerato porque fue muy feliz sacándolo com a minha última adelante experiência com o hasta bacharelado, esforzarme eu fui tanto muito feliz, para poder tirando ele para lograr frente. lo Eu que consegui les dije e que sí me a impulsionei mi para segundo poder objetivo. Estoy muy estudar orgullosa por o haber que eu falei escogido mi no estudio que eu falei no académico meu y de ser la na persona minha que soy exposição. y de Eu estou lograr muito todo lo orgulhosa que por le podría ter conseguido imaginar. tirar para frente com os meus Estos estudos e mostrar quem eu sou. extralimiten Se eu pudesse, en o que eu poderia que mudar necesitamos é estudiar, que que não sí as pessoas não podemos, se pero a extralimitem, nuestro nivel, em que nós a nuestro não tiempo, possamos estudar, ya mas ao que, contrário, nós podemos, ya mas que no nosso nuestra nível, capacidad ao nosso no nos tempo, impide já que salir a adelante. nossa condição de Estamos muy deficiência não nos capaces de impede hacer lo posible de y continuar para hacerlo frente. con Muito pelo contrário, somos muito capazes de pensamientos fazer isso possível positivos, e de sin poder fazer censura. isso A com veces todos os esto parece muy apoios fácil, que nós pero más que viemos falando de desde infraestrutura, temprano de acesso à estamos siendo leitura formados fácil, de mas amigos, de mais do que instituciones, tudo é de centrado no organizaciones núcleo que familiar, impulsan de a amigos, que de esa persona instituições, de sea organizações, más, impulsiona para que essa digámoslo, pessoa seja, para que pueda terminar todos vamos sus dizer niveles assim, educativos, mais tanto preescolar, para que possa primaria, terminar os níveis bachillerato, educativos, todos hasta eles. incluso A primária, a secundária, su bacharelado, universidad, inclusive até ya que en varias de esas etapas a viene universidade, con mucho apoyo, pero ante todo con mucho amor y já que em dedicación. várias dessas etapas vem com apoio, mas, por cima de tudo, muito amor e muita força. Thank you very much. You are Muito obrigada. welcome. And yeah, Juan, the
Muito obrigado. E muito obrigado, Laura. Agora tem Juanjo e Juan. Sim, já para terminar, faltou para mim acrescer o que eu mudaria, exatamente. E o que eu mudaria é que possamos sempre continuar para frente, cumprir com os nossos sonhos. Também para que exista uma boa inclusão, mas também de ter uma boa mentalidade, uma atitude positiva e manter a nossa frente alçada. E entender que sim, que nós podemos conseguir tudo. Muito obrigado. Thank you. And last, Joan. Joan. Obrigado. Gracias. E agora, Bueno, passo para lo que yo Juan. cambiaría Obrigado. del colegio, Bom, en o caso que eu mudaria o pudiera devolver, da escola, son em la caso, falta se de o tempo pudesse ajustes devolver isso, voltar para para trás, poder é isso, a falta aprender de a ajustes, dessas vivir acomodações con los razoáveis demás para poder compañeros, aprender la ao falta mesmo de ritmo la falta de do ajustes resto dos companheiros. razonables y la falta de Primeiro, a apoyos falta dessas acomodações aprender, razoáveis falta e a de falta de condiciones apoios a los demás para poder compañeros. aprender em igualdade de Cambiaría condições también ao el respeito dos restantes asunto companheiros. E também eu mudaria que o yo assunto, a hubiese questão podido ser do bullying, aceptado né, das agressões. entre Ou los seja, compañeros eu en poderia trabajos ter en sido grupo, aceito tanto como en el entre os círculo de companheiros, amigos, nos trabalhos em en grupo, igualdad de também no círculo de condiciones amigos, a los demás em igualdade de compañeros. condições O sea, que yo hubiese sido aos restantes tratado companheiros. único Ou seja, eu como un compañero común deveria ter corriente, si sido me permite la tratado expresión, como um corriente companheiro comum e en normal, igualdad se de vocês me permitirem, condiciones a uma los pessoa demás normal, compañeros. comum, em igualdade de condições Así aos hubiera restantes companheiros. convivido con una discapacidad Dessa forma, en igualdad eu de teria condiciones, convivido com uma sido deficiência, tratado mas em con igualdade de respeto, condições, con teria aceptación sido y com en respeito, cuanto al estudio, vuelvo y com repito, aceitação. cambiaría el tema de los E em relação ao ajustes estudo, eu razonables vou para voltar haber a repetir, aprendido eu en mudaria igualdad de o assunto condiciones a das los demás acomodações razoáveis, para compañeros. poder ter aprendido Eso es em igualdade de lo condições lo aos que restantes yo companheiros. cambiaría del colegio Isso é si o que pudiese eu devolver el mudaria tiempo. da escola. Muchas gracias. Se eu pudesse voltar para trás no tempo. Thank Muito you very obrigado. much. But probably with time, Muito obrigado a todos, todas. Como já estamos em tempo, eu não sei se temos tempo para alguma intervenção mais. Talvez one more. alguma pessoa a mais e depois devemos ir finalizando. Yes, Ok? them. Mais uma If pessoa, you can ok. go quickly, let me start with them. Jack, then Lau. Se vocês puderem ser rápidas, Domi e Laura, mas muito rápidas. Sim. Para mim, o que precisamos é de mais paciência, mais tolerância.
muitas, para muitas coisas precisamos de paciência. E também o sistema poderia não ser tão rígido, tão estrito. É, claro, claro que as coisas devem ser um pouco adaptadas, porque a vida na escola é para todo mundo, então todo mundo deve ser tratado igualmente, com as mesmas oportunidades. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam aprender. E nós precisamos continuar devemos continuar tentando fazer as coisas mais igualitárias para a sociedade. Ok. A minha última intervenção vai ser muito curtinha, de verdade, e eu estou muito orgulhosa de tudo que eu avancei, progressei, desde que finalizei o meu bacharelado, já que eu fui tratada como uma pessoa comum, uma pessoa normal, como falaram por aqui. Eu terminei sem pensar que alguma coisa no caminho, eu ia ter pedras no caminho, mas não importou. Eu consegui me graduar e eu me sinto muito orgulhosa de ter finalizado o meu bacharelado e também queria terminar com que devemos agradecer, ou pelo menos eu agradeço aos familiares, obviamente todos são bem-vindos, mas no meu caso, todos são importantes para mim, mas por cima de tudo, o fundamental é a minha mãezinha. Hoje eu quero agradecer por ela tirar para frente. E também que na medida que eu ia me construindo, na medida que eu ia me escolarizando, o, o único que eu posso falar para ela é obrigada. Só isso. Obrigado. Obrigado a todos, todas. Obrigado a todos, todas por essa reunião. Foi muito positivo. É tudo incrível. Talvez, se vocês gostarem, se vocês estiverem de acordo, a gente poderia tirar essa foto. Obrigada. Can take a photo, then we close. We are taking a photo. Então, vamos tirar uma foto. Thank you very much. Vamos tirar essa foto. Thanks to our Muito obrigado para todos, todas. reaching this time, just that shows that this Obrigado a todas as participantes de hoje. to share when it comes to inclusive education, and I hope E nós temos muitas coisas para compartilhar quando se trata da educação inclusiva. Tem sido muito participativo hoje. E eu espero que não fique por aqui, mas que continuemos tendo esse debate, essas conversas. Então, obrigado novamente. E a gente se vê o próximo mês para tratar do próximo assunto. Natália?
Natália, você gostaria de falar alguma coisa antes de finalizar? Não, só obrigada. O próximo mês também contaremos sobre a cúpula mundial, que eu sei que alguns de nós estivemos lá, e a gente se vê o próximo mês. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, tão importante. Eu achei muito interessante esse tema, porque influencia para todos nós. Então, muito obrigada para todos a vocês por esse convite. E que venham mais temas, mais assuntos para colocar em questão. Obrigada, Laura. É muito importante falar em primeira pessoa. Isso é muito importante. Obrigada. Tchau. Tchau. Já nos tomaram a foto? Sim, já foi. Ok. Compartilhem com nós, por favor. Eu acho que foi enquanto nós falávamos. Ok. Obrigado, obrigada.